Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. A temática trazida pela lição nessa segunda-feira é a criação na literatura antiga. É possível perceber vários paralelos entre o texto de Gênesis 1 e 2 e os textos de vários mitos de criação da antiguidade. Nós chamamos esses textos de cosmogonia. Essa é uma categoria de literatura, uma categoria genérica, que abrange o que a palavra diz. Cosmos significa universo e gonia significa geração, origem. Então, esses textos tratam da origem do universo, como ele foi trazido à existência, como ele se originou, pela mão dos deuses, principalmente. Esses paralelos que existem entre o texto de Gênesis e os mitos da antiguidade chamam a nossa atenção, porque colocam na nossa mente uma pergunta. Será que Moisés, o autor de Gênesis, plagiou esses relatos antigos? Será que ele leu ou conhecia por tradição esses relatos da época? E fez uma mera cópia deles, atribuindo essa criação a Jeová? Esse não parece ser o caso. Quando comparamos, é claro, existem muitos pontos parecidos, porém, também existem muitos pontos de diferença. A própria lição traz, na segunda-feira, uma comparação entre o texto de Gênesis e a epopeia de Atrahasis. É possível comparar também com o mito de Gilgamesh, ou a epopeia de Gilgamesh, e vários outros mitos da antiguidade. Nenhum deles traz exatamente os mesmos pontos que existem em Gênesis. O texto de Gênesis é realmente uma peça de literatura singular e sem um comparativo exato, um igual exato na antiguidade. Nele, Deus não é colocado como mais uma força concorrente na criação do universo, algo que aparece muito nesses outros textos mitológicos. Os deuses geralmente estão se degladiando com as forças do caos para poderem colocar ordem na matéria e assim fazer surgir um universo que tenha ordem. Eles fazem com que a matéria, que é desordenada, receba o poder deles e assim fique ordenada. O universo ganha uma estrutura que é visivelmente organizada. Mas no texto bíblico não é assim. Por exemplo, nós podemos comparar o texto bíblico com os mitos de criação da Babilônia. Nele, o deus Marduk precisa matar o dragão de Tiamat para poder dividir o seu corpo em partes e assim criar o céu, a terra e o mar. Isso não tem nada a ver com o texto de Gênesis. Como eu disse no começo, há pontos de semelhança, mas os pontos de diferença são tão grandes que não parece de modo algum que Moisés fez uma cópia, ou que pelo menos tenha se espelhado nesses textos. Jeová, no texto de Gênesis 1 e 2, é colocado como soberano da criação. Ele aparece sem concorrentes, até mesmo os astros não são nomeados. Os textos iniciais da Bíblia são uma polêmica contra o paganismo. Deus é colocado como o único Criador. Além disso, é possível dar uma outra explicação para esses pontos parecidos que existem entre Gênesis e os mitos da antiguidade. A melhor explicação não seria que Moisés fez uma cópia desses relatos ou dessas invenções mitológicas. A melhor explicação seria que elas têm uma origem comum. Como assim? Com o passar do tempo, já que a humanidade veio apenas de um par, um casal, Adão e Eva, lá no princípio, os seres humanos se multiplicaram e, à medida que o tempo passou, várias vertentes da humanidade, após o dilúvio, trouxeram consigo partes do relato original. Eles tinham uma ideia, mais ou menos, de como teria sido a criação, porque isso foi passado através da tradição. Porém, obviamente, por causa do pecado, a distorção acabou acontecendo e esses relatos foram ganhando novas conotações, ganhando pontos novos, ou pontos foram sendo retirados, de modo que houve a mistura com o paganismo, com as religiões inventadas pelo homem. Ou seja, a origem comum desses textos se encontra, na verdade, nas ideias em comum das linhagens que vieram após o dilúvio de Noé, o dilúvio que Deus enviou na época desse patriarca. Então, essa é uma melhor explicação. Existe até um livro que fala sobre isso, chamado Fator Melquisedeque, onde ele tenta identificar vários pontos de semelhança entre as culturas antigas, bíblicas ou pré-bíblicas, que mostram pontos em comum com as escrituras.
Esse foi o nosso estudo de hoje e até mais. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.